Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma live e hoje vocês estão vendo aqui que eu tenho companhia, uma companhia mais do que especial, uma pessoa maravilhosa, a mulher mais linda de todo o mundo, de todos os tempos, que já viveu sobre a face da terra, assim como eu sempre tenho, assim como sempre como eu falo, né? Mas nós vamos estar tratando, irmãos e irmãs, hoje de um tema assim muito importante, né? Muito importante. E por isso eu convidei a Edilane. Na verdade, é a Edilane que vai estar falando. Eu vou estar fazendo talvez assim um meio campo, ajudando, interagindo da forma como eu tenho feito naquelas lives de terça e de sábado, né? Exatamente pela realidade que nós estamos vivendo. Inclusive, dentro dessa temática de igreja missional, eu sempre digo, né, lá, quando eu estou iniciando lá no sábado, eu sempre digo que que nós temos que ser metodistas de acordo com o que o Wesley nos ensinou, que nós precisamos ter a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Né? Nós precisamos ficar antenados com a realidade que nos cerca. Precisamos ficar antenados com aquilo que está acontecendo no mundo, na vida. Né? E isso, se nós, enquanto igreja, não refletirmos, não pensarmos sobre isso, e não repercutirmos isso, inclusive, nos nossos cultos, na nossa realidade, nos nossos estudos, nós vamos estar sendo alienados, na verdade, e sendo negligentes, porque as famílias da nossa igreja estão discutindo isso, os jovens da nossa igreja estão discutindo as mais diferentes coisas, porque estão tendo acesso pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo computador, pelo celular, enfim, nos portais de notícia, no rádio, enfim, de todas as formas possíveis. Então, por isso, né, nós hoje tiramos esse tempo para falar um pouquinho sobre aquela situação que aconteceu com aquela criança que foi noticiada muito, né? Que teve uma repercussão muito grande daquela criança que sofreu abuso, que foi estuprada, que ficou grávida e depois houve o aborto. Aqui já de antemão nós não vamos entrar especificamente nessa questão do aborto, é um tema para lá de polêmico, né? Não vamos entrar nessa área, mas a gente quer especificamente trabalhar, inclusive à luz de uma orientação que uma das irmãs da igreja mandou para mim, uma mensagem pedindo que nós, de uma forma que não fosse pejorativa, que não fosse invasiva demais, mas que nós abordássemos esse tema. Nós vamos estar trabalhando especificamente o cuidado que nós pais, e eu me incluo também como pai de uma menina de 8 anos de idade, que nós pais e que as famílias precisam ter, os responsáveis precisam ter o cuidado necessário com as crianças, né? Porque elas são um tesouro muito grande e nós precisamos cuidar das nossas crianças. Estava vendo aqui um material que a Edilane trouxe, de janeiro a julho, só para vocês terem uma ideia, deste ano, só deste ano, de janeiro a julho deste ano, 259 crianças até 14 anos foram abusadas sexualmente em todo o estado. 259 crianças. Isso as que chegaram à denúncia lá na Secretaria de Estado de Segurança Pública. Só para vocês terem uma noção de que é uma realidade terrível, uma realidade absurda, e que nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Nós vamos estar orando inicialmente. Eu vou estar dando uma palavra pastoral, bíblica, e depois eu passo a palavra para a Edilane, tá bom? Fechemos nossos olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos aqui, Senhor Deus, em Teu nome, Senhor Deus, abordando esse, Senhor Deus,
que as nossas crianças, Senhor Deus, é um bem, é algo tão precioso, é um tesouro tão precioso para nós, e que precisamos cuidar, Senhor Deus, e que precisamos valorizar, e que precisamos proteger, e que o Senhor nos dê essa habilidade, essa capacidade, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos direcione, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir neste momento, a partir desta live, nesta live, que o Teu nome seja glorificado e que, Senhor Deus, este seja um momento rico, seja um momento importante, seja um momento realmente, Senhor Deus, relevante, Senhor Deus, para a Tua obra, Senhor Deus, para as famílias, Senhor Deus, que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, queridos? A palavra do Senhor se encontra lá em Mateus, no capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. Mateus, no capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém, queridos? Aqui, especificamente, um texto bastante conhecido, é um momento em que algumas famílias, alguns pais, possivelmente, levaram Jesus, estava em determinado lugar, e esses pais levaram seus filhos para que Jesus abençoasse, para que Jesus impusesse as mãos, abençoasse, orasse pelas crianças. E os discípulos repreenderam, os discípulos impediram, estavam querendo impedir, na verdade, que essas crianças chegassem até Jesus. E Jesus, então, de uma forma enfática, diz: deixe que elas venham até mim, porque delas é o reino de Deus. E o texto diz: não os embaraceis, né? Em outra tradução diz: não perturbem, não atrapalhem as crianças, porque delas é o reino de Deus. Vamos lembrar que em um outro momento, Jesus dizendo também que nós precisaríamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Tal a simplicidade, tal a ingenuidade, tal a pureza. Exatamente por causa da simplicidade, por causa da pureza, por causa dessa ingenuidade, muitas vezes elas estão expostas, elas ficam expostas a pessoas mal intencionadas. Pessoas essas que, na maioria absoluta das vezes, não são pessoas desconhecidas totalmente, né? Não são pessoas que invadem as casas, né? E fazem coisas ruins com as crianças, não. São conhecidos, são amigos e muitas vezes são parentes, né? São pessoas absolutamente próximas. Mas nós, de acordo com o que Jesus nos orienta, nós precisamos levar as crianças até Jesus. E levar as crianças até Jesus, não, no nosso caso, não é somente estar fisicamente, neste caso, né? É muito mais do que isso. Tem a ver com a postura, tem a ver com os valores, é ensinar os valores, os princípios do reino de Deus, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito a se tornar realmente pessoas boas, pessoas de bem, pessoas honestas, e acima de tudo, entendendo que nós como pais precisamos cuidar, precisamos proteger, porque a educação na verdade é um processo. A educação não é algo que nós temos, por exemplo, uma receita de bolo, ou num passe de mágica, a coisa vai dar certo para todas as crianças da mesma forma. Cada criança tem a sua personalidade, cada criança tem o seu jeito de ser, e nós precisamos
nesse processo, aprender, pedir direção de Deus, pedir capacitação do Senhor para levar essa criança até Jesus, como este processo de ensinar, de educar, de incutir esses valores do reino de Deus. Partindo desse princípio, que nós precisamos cuidar das nossas crianças, nós precisamos levar as crianças até Jesus e não fazer como os discípulos aqui, que eram discípulos, pessoas que estavam com Jesus, mas que na verdade estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. Não podemos seguir este exemplo, né, de impedir as crianças de chegar até Jesus. Porque às vezes na nossa correria, às vezes no nosso cotidiano agitado, nós colocamos às vezes as crianças na frente de um computador, ou na frente de um celular, na frente de um tablet, e sabe lá Deus o que elas estão assistindo, e nós às vezes nem ficamos atentos àquilo que está acontecendo. Valores, princípios, é responsabilidade muito mais da família do que da igreja. Muito mais, e olha que eu exerço esses dois papéis aqui na igreja, na minha casa, papel de pastor e papel de pai, mas é muito mais papel do pai do que do pastor ensinar, educar esses princípios, esses valores. Amém, queridos? A palavra está com a minha linda Edilane. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Só uma coisinha, minha linda, antes. Da palavra pastor é um problema. Da palavra pastor é um problema. Pastor fala muito, mas depois, quando ela começar a falar, vocês conhecem muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, né, relacionada a esse tema, na medida do possível, nós podemos tentar ajudar a conversar sobre isso aqui também. Então, estamos aí, Edilane, não sei se ela vai se apresentar, então eu apresento, além de ser uma bênção como servo de Deus, que é o mais importante, servo de Deus, uma bênção nas mãos do Senhor, alguém com experiência com Deus. A Edilane é mãe e a Edilane também é psicóloga, né? Então ela une essa experiência com Deus com a experiência prática de ser mãe e também o conteúdo teórico da psicologia para ajudar nessa discussão. Então, feitas as apresentações, Edilane. Vamos de novo, que agora eu acho que ele vai me deixar falar, né? A paz do Senhor, né? Graça e paz a todos. Que bom, né, que nós estamos aqui mais uma vez. Temos, né, o costume de falar e não gostamos muito às vezes de falar, porque não é simples, né? Não é bom a gente falar daquilo que pode acontecer de ruim, né? Fica às vezes um pouco complicado, mas importante, irmãos, nós precisamos, né, enquanto igreja, enquanto pais, enquanto família, enquanto servos, enquanto sociedade, falarmos de assuntos que são difíceis, mas necessários para que possamos viver melhor aquilo que Deus sonhou para nós, enquanto família, enquanto pessoas, né? Então, eu creio que é o tempo de Deus para as nossas vidas também, falar sobre esse tema hoje, que tem realmente repercutido de forma muito forte nesse momento, infelizmente, né? Às vezes algumas coisas ruins acontecem para nos dar vamos dizer assim, uma sacudida para que a gente fale e de novo retome algumas discussões. Não precisaria disso, né? Mas infelizmente nós também somos negligentes, somos falhos, infelizmente. Então, algo que precisa acontecer mais vezes, eu concordo com isso. E louvo a Deus pela vida da nossa irmã que vamos dizer assim, nos indicou o tema e solicitou como sendo algo importante. Eu concordo, nós concordamos, e é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos que a gente conhece, ou que eu tenho conhecimento, alguns artigos científicos, inclusive, sobre essa questão do abuso, das consequências que ele pode trazer. E depois eu vou estar falando um pouquinho sobre como prevenir isso, o que a gente pode fazer enquanto família, enquanto pais, para prevenir um pouquinho essa situação, que ações nós podemos ter com as nossas crianças para ajudar nesse processo de prevenção. E, por último, eu vou estar falando a respeito de alguns sintomas que nós podemos identificar nas crianças que, porventura, possam sugerir
que ela está passando por uma situação dessas, né? Então, assim, são 3 etapas, a gente vai conversando sobre isso, e aquilo que você tiver dúvida, quiser perguntar, como o pastor disse, na medida do possível a gente vai tentar responder. Aquilo que a gente não conseguir responder aqui, a gente responde depois, a gente pesquisa, mas é um momento para nossa reflexão mesmo, né? Para que a gente realmente possa viver aquilo que Deus tem para nós, tá? Quando a gente vai buscar estudos ou pesquisas sobre esse assunto, não é uma coisa, vamos dizer assim, comum só no Brasil. Todos os países lutam contra a questão do abuso sexual, da violência sexual. A gente tem países, né, que isso chega em níveis absurdos, né? E fora do país, principalmente do Brasil, a gente tem relatos, principalmente países da África, onde realmente a violência sexual é algo que chega a inclusive questões de mutilações e de coisas bem assim, feias, horríveis mesmo até de se mencionar, de se falar, mas que é uma realidade daquela população, daquela sociedade, e que também existe uma luta, né, em favor da vida, em favor principalmente da vida das mulheres nesse sentido. E aqui no Brasil, nós temos também alguns estudos que falam sobre isso. Hoje, a maioria deles falam que as maiores vítimas são as mulheres. Nós temos 10% de homens vítimas de abuso sexual infantil e 20% das mulheres. Então, é algo também que alcança e ataca mais o público feminino. E nós precisamos também saber disso, né? Aqui no Brasil, por mais que a gente fale pouco ou fale só nesses momentos onde existem casos que estão explodindo na mídia, né, nós temos realmente, as estatísticas aumentam a cada ano sobre o número de pessoas que são abusadas na infância. E isso é assustador quando a gente coloca em números, como a gente viu aqui quando o pastor falou do Espírito Santo, quando a gente pensa a nível de Brasil, de outros estados, e algo que tem crescido com muita frequência. E as estatísticas mostram, e o pastor também já falou disso, que o maior número de abusadores estão nas famílias, né? As vítimas são abusadas com frequência por pessoas conhecidas, pessoas muito próximas, que costumam, antes de conquistar a confiança da criança para chegar a esse nível de situação, conquistam a confiança dos pais. Então não é uma pessoa distante, não é uma pessoa que não conheça a família, que não conheça os pais, e infelizmente é isso que mostram as estatísticas, é isso que mostram os casos que nós conhecemos. Então, antes mesmo que aconteça às vezes o abuso, essas pessoas se tornam pessoas de confiança dos pais, inclusive para conseguir ter acesso a essas crianças. É por isso que nós precisamos ter muita atenção, estarmos muito atentos com as pessoas, inclusive, que frequentam a nossa casa, com as pessoas que nós deixamos as nossas crianças, com quem nós confiamos, né? Esse momento que nós saímos de casa, ou precisamos trabalhar, ou temos alguma atividade. Irmãos, é muito sério isso, porque nós não sabemos, nós não conhecemos as pessoas. As pessoas, às vezes, por essa necessidade, né, de sair, de trabalhar, permitem, às vezes, né, que as crianças fiquem com pessoas que elas conhecem, mas não conhecem tão intimamente para realmente identificar essa situação, se é um possível abusador ou não. Por isso que todo cuidado, toda prevenção, ela é muito importante. Nós temos que conhecer essas pessoas. Nós temos que saber de fato quem são as pessoas que nós deixamos nossos filhos, com quem eles ficam, com quem eles estão tendo acesso, o tipo de relacionamento, é algo muito importante. Então isso é algo que precisa já nos alertar, tá? Em relação, existe uma lei que foi promulgada em 2009, 29 de julho de 2009, que para ajudar os conselhos tutelares a respeito da denúncia, que foi criado o Disque Denúncia 100, que você pode denunciar a qualquer momento, né, qualquer tipo de abuso que vier a ter conhecimento. E isso criou-se com o objetivo de que as denúncias fossem feitas e que essas crianças fossem protegidas. E tem poucas pessoas conhecem esse Disque Denúncia, poucas pessoas têm acesso, ou às vezes, né, chegam de fato a denunciar, por N motivos. E nós precisamos também lutar em favor da denúncia, de orientar as pessoas, conscientizar as pessoas de que elas não estão sozinhas. Enquanto igreja, então nós temos muito a fazer em relação a isso, de dar esse apoio, de estar junto, né? Se essa situação chegar até nós, como nós vamos nos comportar, como nós vamos falar, como nós vamos reagir. Nós precisamos, o mais importante é estar junto com essa pessoa e encorajá-la à denúncia.
porque existem, né, canais para isso, precisa existir, né, a proteção e o livramento dessa pessoa em relação ao que está acontecendo às vezes dentro da própria casa. Consequências em relação a isso, alguns estudos mostram que são variados. E aí, pra gente que lida com isso, às vezes, na clínica psicológica, em alguns outros momentos, a gente se depara com pessoas extremamente destruídas na vida adulta em relação a várias situações, a vários tipos de relacionamentos por causa de uma situação de abuso na infância. Então, nós sabemos que o impacto disso é muito grande, mas existem questões já definidas, vamos dizer assim, estatisticamente, de estudos que são cientificamente comprovados sobre aquilo que é uma consequência. E aí fala-se, né, de resultados negativos no comportamento, que pode vir a ser uma questão cognitiva, afetiva, física ou até psicopatológica. Tem também alguns comportamentos, né, algumas questões que as crianças podem apresentar, né, realmente consequências, né, dessas patologias todas, que é a dificuldade de concentração e de memória, o isolamento, tem crianças que apresentam agressividade, abuso de substâncias químicas, que pode ser tanto o álcool quanto as drogas, queda no rendimento escolar, comportamento hipersexualizado, crianças que são precoces na questão da sexualização, sentimentos de vergonha, medo, tristeza, raiva, e além de possíveis problemas físicos decorrentes do abuso, que pode ser a questão das doenças sexualmente transmissíveis e até o caso da gravidez, como nós vimos recentemente aí. E para dar conta desse problema, que é um problema tão grave e complexo, né, há uma necessidade de uma rede articulada para cuidar dessa criança, para cuidar dessas famílias que são vítimas. E nós sabemos e conhecemos as falhas do nosso sistema de políticas públicas que atendam, né, de forma coerente, rápida, eficaz a essas famílias e a essas crianças. E aí, por tudo isso, a prevenção é muito importante. Porque quando isso chega a acontecer, quando isso chega a ser vivenciado por uma família ou por uma criança que não tem os recursos, às vezes, para buscar um acompanhamento adequado, que é essa rede, né, que é essa equipe multiprofissional que precisa acolher e acompanhar essa criança durante um tempo, nós não temos, né, gratuitamente, nós não temos um sistema que favoreça isso. Então, o nosso trabalho, às vezes, precisa ser muito mais voltado para a prevenção. Então, nós temos que falar sobre isso, nós temos que conversar sobre esse assunto, temos que pensar nessas estratégias para evitar que isso aconteça. Então, por isso que nós estamos aqui falando sobre isso hoje. Porque se nós trabalharmos preventivamente, nós vamos conseguir evitar que lá na frente outras crianças sofram, né, essa situação e famílias inteiras, porque não é só a criança, a família também. Hoje nós temos algumas teorias, algumas abordagens da psicologia que trabalham mais preventivamente. A saúde em si, ela começou a pensar mais na prevenção disso depois de um tempo. No início se tratava-se muito a doenças, se tratava-se muito os transtornos, as dificuldades que vinham, as consequências, né, de tudo isso que pode acontecer e pode acarretar em qualquer família, em qualquer pessoa. Só que de um tempo para cá existem estudos muito fortes voltados para a questão da prevenção, inclusive dentro da psicologia, para trabalhar normalmente, de fato, mais efetivamente, para evitar que isso aconteça, né? E não simplesmente trabalhar depois os traumas, as dificuldades que podem advir, né, dessa situação. E é interessante que tem um ramo da psicologia, a psicologia positiva, inclusive, que fala a respeito disso, e alguns estudos que foram feitos, né? Eu achei bem interessante aqui, que teve um estudo que foi feito em 1996, e eles encontraram, né, algumas associações que eles fizeram em relação ao abuso, o que é um ambiente que propicia, né, que pode realmente ser, vamos dizer assim, que pode prover, vamos dizer assim, acarretar o abuso, vamos dizer, estou achando a palavra certa. Aí fala aqui um pouquinho sobre isso, fala a respeito de privação emocional, às vezes, a criança que não tem, às vezes, um certo cuidado, de negligência, quando a criança está em risco de negligência, não tem alguém que olhe por ela, que cuide dela, e aí ela se torna uma criança cada vez mais carente, isso faz com que ela esteja realmente mais suscetível ao abuso, ela se sente mais vulnerável, né? Que não tem afeto, não tem atenção, crianças, né, que estão em grupos de família que são desestruturados ou têm problemas, né, com pais com doença mental ou com problemas com álcool, com drogas,
né? A questão do isolamento social também, crianças que vivem isolamento social têm dificuldade de fazer amizade, a família é um pouco mais retraída de grupos de amizades. Tudo isso pode acontecer e pode ser propiciar esse tempo, essa oportunidade para possíveis abusadores. Então são estudos que falam a respeito disso e falam como alerta para que realmente a gente cuide desses espaços para evitar que isso aconteça. Segundo os autores também, quando há treinamento dos pais, quando os pais recebem instrução, quando os pais recebem algum tipo de capacitação mesmo, para identificar, para proteger, para conversar com as crianças sobre possíveis, né, pessoas que queiram se aproximar de forma indevida ou inadequada, essas famílias, elas tendem a não ter casos de abuso. Então, muito importante nós trabalharmos com a prevenção no sentido de orientação, de conversar e de capacitar nós, né, pais, a todas as famílias da nossa igreja, as famílias que nós conhecemos, de o que pode ser feito para que isso seja evitado. Os pais que têm esse tipo de orientação, que têm esse tipo de instrução, que buscam por isso, recebem isso, né, tendem a diminuir os riscos que a sua família sofre em relação à questão do abuso. Isso é muito importante. Outro ponto que eu queria trazer, e aí a gente vai entrar numa questão que é importante também, em relação quando a gente falou que é em casa e que a maioria são pessoas conhecidas, nós temos muitos casos nos estudos que foram identificados de situações que foram pais, padrastos, irmãos. Não tem grau de parentesco distante, não são tios, primos ou amigos. E aí isso fica um pouquinho mais complicado, irmãos, porque a gente sabe da dificuldade às vezes, né? É difícil imaginar uma situação onde um pai chega a realmente a causar, né, à criança esse dano. Mas pode acontecer. Então nós temos que ficar atentos, né? Padrastos, madrastas, isso por mais que atinja o maior número de mulheres, 20%, a gente tem também a questão dos meninos, a gente tem também a questão dos homens, a gente tem casos de irmãos, né, que abusam de irmãs. Então nós temos que ficar muito atento ao comportamento da nossa família. Deus tem nos dado nesse tempo de pandemia uma oportunidade muito grande de olhar para a nossa casa, de voltar os nossos olhos para a nossa casa e cuidar da nossa família. E nunca foi tão importante esse tempo e discutir esse assunto e voltar mesmo os nossos olhos para cuidar da nossa família. Às vezes nós não estamos entendendo o comportamento dos nossos filhos ou não estamos percebendo que um às vezes pode estar fazendo com o outro. E por falta de orientação, por falta de buscar, falar, conversar sobre isso. E nós precisamos estar atentos, tá? Em relação à família, os outros parentes, com certeza também, né? Nós precisamos cuidar disso. Eu vou entrar no outro ponto agora, em relação a algumas medidas de prevenção. Só uma coisa então, Melinda, que aí a gente pode Sim, reagir. Eu já falei que você pode interromper, mas eu não falei muito, porque senão eu interrompi muito, entendeu? Quando você fala 10% e 20%, dos 100% das mulheres que existem, 20%... Os casos que são notificados de abuso, né? Os 100% de casos que são notificados, a gente está falando daquilo que é notificado, 20% normalmente são vítimas mulheres e 10% são vítimas homens. Isso do que é notificado, né? A gente sabe que existe aí uma subnotificação. Assim como todo ato de violência, né? Violência contra as mulheres, a gente sabe que é um número muito baixo que chega a ser notificado. No caso do abuso, imagine, né? Se as mulheres adultas têm dificuldades às vezes de falar sobre isso e de denunciar um abusador, imagine uma criança, imagine um pai ou uma mãe que descobre uma situação dessa em casa, em família, que é praticada por um parente, por um marido, por um companheiro. Então, assim, o número de subnotificação nesse caso, ele é muito maior em virtude do grau, a seriedade, a pessoa fragilizada ali, que é a criança que foi a vítima. Então, assim, a gente acredita que o número realmente seja muito maior, né, e aí em todo o mundo. Então, quero registrar aqui a participação da Márcia
Márcia Peixoto César diz: parabéns pela iniciativa de estarem trazendo temáticas tão relevantes para serem discutidas na igreja. Torna-se necessário cada vez mais estarmos engajados com as realidades instituídas e que devem ser enfrentadas. E a igreja é espaço para acolhimento, é isso mesmo, inclusive espaço para enfrentamento, para reflexão, né? Mas também para acolhimento, como você está dizendo, espaço para mudança, apoio e também de denúncia e enfrentamento, como você colocou. Parabéns, tem sido um momento ímpar. Aí a Márcia está dizendo, também registrando a participação do Vantuir. A Eliana também está participando, dizendo, também tem em menor quantidade até casos de mães, né? Sim. Causadoras de dano, né? Que bom que as pessoas estão registrar também a participação aqui da pastora Nair, mais uma vez. Deus abençoe, viu, gente? Edilane. Amém. Meus queridos, eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas, tá? Eu trouxe tudo de uma forma resumida, que a gente sabe que o tempo é curto, mas nós estamos à disposição para falar de forma mais detalhada e temos outros momentos, né? Com certeza, tá bom? Em relação a algumas medidas de prevenção, existem alguns dados que eu busquei, algumas orientações que são muito importantes para nós. A primeira delas, que especialistas defendem, é a conversa com as crianças sobre a questão sexual. E essa conversa não envolve explicar somente para as crianças o que são os órgãos sexuais e o que é de fato uma relação sexual. Não é isso. Existe um momento onde elas vão questionar sobre isso e a gente vai ter que falar, né? É tão difícil às vezes isso, a gente fica imaginando, gente, quando meu filho, minha filha me perguntar isso, eu falo o quê? Né? A gente sofre com isso também enquanto pais. É difícil mesmo, né? Não é simples assim. Só que precisa ser, né? Nós precisamos trazer leveza para esse momento. Nós precisamos deixar que esse assunto seja natural, porque faz parte da nossa vida. E nós é que colocamos essa dificuldade, essa complexidade nesse tipo de assunto. A criança não. Para ela é algo normal. Você vai contar para ela sobre isso, ela não vai entender como algo, isso aí não é tão bom assim, isso é meio que escondido, é um tabu da sociedade, a gente não pode falar sobre isso. Criança não tem essa mentalidade ainda. Quem tem isso somos nós. Então somos nós que às vezes colocamos, né, na cabecinha delas, esse assunto não pode falar, isso que a gente não pode fazer, a gente não pode falar sobre isso. E aí a criança vai criando esse tabu, essa situação de que o sexo, as questões sexuais não são para serem ditas em momento algum. Então, caso aconteça alguma coisa com elas, elas nunca vão se sentir à vontade para chegar e falar com o pai e com a mãe sobre isso, se o pai e a mãe nunca conversaram sobre esse assunto. Nunca tentaram abordar de forma natural, de forma leve. Porque é para elas. Pode não ser para mim e para você, mas para elas é. Então nós temos que tentar. Eu acho lindo que Deus fala aí de receber o reino de Deus como uma criança, de deixar as crianças vir a mim. Eu fico imaginando que se Jesus tivesse que falar isso com as crianças, ele faria sem nenhuma dificuldade. Porque ele se assemelharia a elas, ele deixaria ser como elas e não ficaria pensando tanta coisa, tanta complexidade, tanta coisa ruim sobre isso como nós adultos às vezes pensamos. E nós não precisamos agir assim. Então conversar sobre isso com as crianças é muito importante, né? Eu me lembro, eu vou contar para vocês, que quando o Pedro Henrique tinha uns 2 anos de idade, ele quis saber algumas coisas sobre isso, e eu toda cheia de dedos, preocupada, meu Deus, a gente vai falar isso com o Pedro? O Erno foi lá e deu uma aula. Deu todos os detalhes, conversou. Nossa, voltou, tipo assim, falando o assunto como se você fosse assim, por que você falou isso tudo pro Pedro? Ele nem tá entendendo isso ainda. Ele falou, não, ele perguntou, eu vou conversar com ele. E de fato era muito importante, tinha que conversar mesmo, tinha que tornar isso natural. É óbvio que com 2 anos ele não falou coisas tanto assim, mas as dúvidas que as crianças têm precisam ser tiradas quando elas fizerem os questionamentos da forma natural que precisa ser e que é para elas. Entende? Então, são coisas importantes. E na primeira infância, o foco é ensinar as crianças a respeito de consentimento. É fazê-las entender e conhecer o próprio corpo e saber quem pode ou não pode tocá-las. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado, ser conversado com elas.
né? E aí tem uma especialista muito interessante que ela fala de, às vezes, quando a gente está ensinando as crianças a se higienizar, né, no banheiro, tomando banho ou usando o banheiro, né, para suas necessidades básicas, a gente sempre fala, olha, aqui é a mamãe e o papai, ou a vovó e o vovô que te ajudam a higienizar as suas partes íntimas, não pode ser outras pessoas, porque isso aqui a gente tem que ter cuidado, é sensível, pode machucar. São palavras que podem surgir como sendo já orientação para as crianças sobre essas questões e que nós às vezes negligenciamos, né, por medo, por receio, por vergonha, não sei, também não fomos criados, né, infelizmente não fomos criados com essa habilidade para falar sobre isso, não falavam conosco, não nos ensinavam, mas nós precisamos fazer e Deus sempre nos orienta, nos ensina. Então as crianças, né, precisam dessa orientação e elas precisam saber o que pode e o que não pode. A Val que está perguntando. Eu acho que menino é mais difícil de descobrir abusos, não é? Depende da idade, porque assim, alguns estudos falam que as crianças, quando elas são muito pequenas, o que a gente identifica como abuso, eu vou falar sobre isso depois, mas já adianto, Val, é a respeito, por exemplo, de alguns hematomas, de alguns machucados, porque as crianças menores, às vezes, elas não vão saber falar, pronunciar, mas elas aparecem sinais no corpo. E tem outros comportamentos que a gente vai mencionar aqui que podem acontecer. Tá? Não existe diferenciação de menino para menina, né, em relação a isso. A questão é que depende mesmo mais da idade, né, do que do gênero. Tá? Mas a gente vou falar outras coisas que a gente pode também identificar. Tá? Ensinar quem pode tocar, a gente falou disso, né? E é essencial que os pais citem exemplos concretos, né? Fale, diga, né? O que realmente não pode, outra pessoa não pode tocar. Explique para ela, se alguém realmente pedir para que você tire a sua roupa, que queira tocar em determinados lugares, não deixe, só o papai e mamãe, só o vovô e vovó, coisas assim, simples, naturais, para que a criança se sinta à vontade com o assunto, que quando ela precisar contar algo que pode estar acontecendo, ela tenha essa liberdade com você, com os pais, com os avós, tá? Coisa muito importante, não duvide da criança. Nós precisamos criar um ambiente confortável onde a criança se sinta validada ao falar, onde ela possa falar. Meus queridos, tem muitas situações de abuso que só perpetuaram, continuaram, permaneceram, porque os pais não acreditaram. Infelizmente. Então nós precisamos estar atentos a isso e não duvidar. Não é um assunto que eu gostaria, nem você gostaria de ouvir de nossas crianças. Mas se nós ouvirmos, nós não podemos duvidar. Nós temos que averiguar, nós temos que proteger, nós temos que tentar descobrir o que está acontecendo. Nunca a gente tem que invalidar, nunca a gente tem que criticar, tem que questionar, tem que brigar porque está contando, porque está falando. Não é assim que a gente resolve essa situação. Nós precisamos dar à criança segurança e espaço onde ela possa dizer, onde ela possa falar o que está acontecendo e ela possa se sentir segura para falar o que está acontecendo. Né? E muito importante, quando ela falar, olha só, caso os pais suspeitem que o filho tenha sofrido algum abuso, não colocar o contra a parede, não ficar, né? Mas você permitiu, você deixou coisa assim e nunca, né? Nunca deixe a criança sentir que ela é culpada. Nunca deixe a criança sentir que ela é culpada por qualquer situação de abuso, porque não é culpa dela. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A culpabilização é algo terrível e que causa danos horríveis, emocionais, psicológicos e tantos outros na vida de uma pessoa. Aí nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? Elas precisam se sentir amadas e que a família, que talvez não todos, ainda é um espaço de proteção. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante falar para as crianças é que não é não. Se ela fala não, ela tem direito de falar não e ela tem que ser atendida porque ela não quer. Olha que coisa interessante. No estudo que eu li, fala que assim, olha, é imprescindível que os pais não obriguem a criança a trocar nenhum tipo de carinho com o adulto que ela não queira.
Se a criança é obrigada a dar um abraço ou um beijo, ela vai entender que isso é normal. Inclusive se ela tiver contato com o abusador que fizer o mesmo. Se eu obrigo a criança a trocar carinhos com um adulto ou com outra criança em qualquer instância, eu estou dizendo para ela que o que ela fala que é não é invalidado. É normal ela falar não e ainda assim ela ter que fazer. Então a gente precisa respeitar a vontade da criança. A gente precisa respeitar e não incentivar, né, que ela faça coisas que ela não queira, principalmente voltadas para a questão do afeto e do carinho. Às vezes parentes, amigos falam, mas essa criança é muito chata, não quer abraçar ninguém, não quer beijar ninguém, tá, mas é a vontade dela, ela não quer. A gente não tem que obrigar, porque toda vez que eu obrigo, toda vez que eu falo que ela tem que fazer mesmo ela não querendo, quando surgir uma situação infelizmente de um abusador, ela pode achar que isso é normal, ela tem que fazer. Então nós precisamos ter cuidado com isso, não é não, temos que respeitar todas as vezes que a criança não quiser. Tá? Dar essa autonomia a ela é algo importante para que ela também defina os limites de alguém que possa querer entrar onde não pode, né? Então isso é muito importante para a criança. O que pode ajudar nesse processo, além de conversar e desses pontos que eu coloquei? Nós temos hoje literaturas, temos livros, temos vídeos que de uma forma extremamente leve, uma linguagem muito específica para as crianças que tratam desse assunto, que falam, né, inclusive os sentimentos, fala Não Me Toca, Seu Boboca, tem um livro que fala sobre isso, é bem interessante, eu também tive acesso a eles. Tem outros que é uma história de duas crianças falando a respeito de outros amiguinhos que queriam, né, que elas tirassem a roupa ou algo assim. Então vai ensinando as crianças, vai mostrando, né, o que pode, o que não pode, e a gente lendo junto com as crianças como uma história, naturalizando esse assunto, a gente faz com que ela perceba que isso de fato pode acontecer e que ela não tem que permitir. Então são coisas assim que vão ajudando as crianças e vão nos ajudando, porque a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Nossa, mas eu começo por onde? Eu falo como com meu filho? Como é que eu chego perto dele e converso sobre isso? Vamos pegar um livro, vamos pegar um vídeo. O que você entendeu? O que você achou? Naturaliza e traz isso para a criança de uma forma mais leve, para que ela realmente entenda que é cuidada, que é amada, que é protegida nesse ambiente familiar, nesse ambiente acolhedor que nós precisamos ter para ela. Nesse sentido, a gente tem alguns sites, tem alguns vídeos bem legais, algumas literaturas, e eu vou estar depois, eu coloco para vocês, ou aqui mesmo nos grupos da igreja, para que a gente realmente conheça, né? Para quem não conhece, para fazer o uso, para realmente pensar como que podemos utilizar da melhor forma possível para orientar as nossas crianças. Tá? Eu vou entrar na outra parte, você quer falar antes, Zé? Acho que é muito importante a fala sobre o conversar com as crianças, né? Sempre surge uma dúvida na cabeça dos pais, se quando nós conversamos, nós na verdade não estamos despertando o interesse delas, né, para essa questão, e às vezes elas estão lá, nem está pensando sobre isso. Então, somos nós assim, e temos que estar tendo esse feeling, né? essa percepção, essa sensibilidade de saber o momento que a gente deva conversar, mas sempre se colocar à disposição e sempre atento, né? As ações, você vai estar falando um pouquinho agora, né, sobre as reações das crianças, como identificar, né, uma situação como essa, mas é importante que os pais precisam conhecer efetivamente as suas crianças para saber o momento certo de conversar sobre isso, né? Como também quando você fala da orientação, sabe, nós precisamos dar em relação a não é não, e ninguém te toca, ninguém pode te tocar, e isso é muito importante, né? Nós possamos estar muito atentos, muito ligados a isso. Eu volto a dizer, crianças, na verdade, nossas crianças, os nossos filhos são presentes, são pedras preciosas, são tesouros preciosos que Deus nos deu para que nós possamos cuidar, né? E muitas vezes nós temos negligenciado isso, indo em direção a várias outras coisas, né? Porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí aquilo que é o bem mais precioso, às vezes nós não cuidamos. Vai lá, Marina.
É importante também a gente falou a respeito de despertar na criança, meu querido. Tem situações, tem assuntos que são naturais, a gente vai falar isso de uma forma um pouco mais natural e leve com elas. Tem outros que elas vão questionar no tempo, né? No tempo certo de questionar quando as dúvidas surgirem. O tempo certo de responder é quando essas dúvidas chegam. Aquilo que é normal, aquilo que é geral, aquilo que nós precisamos orientar como um todo, nós vamos fazê-lo. Mas dúvidas pontuais, questões pontuais, né, relacionadas à questão sexual, outras questões mais específicas, quando elas chegarem a questionar, se elas estiverem crescendo num ambiente onde existe abertura para esse assunto, elas vão perguntar no tempo que a curiosidade vier sobre isso, ou quando ouvirem isso em algum outro espaço que não seja na família, e aí sim nós temos que responder nesse tempo. Tá? A gente não precisa adiantar os assuntos. A gente precisa saciar a curiosidade delas, porque a falta de entendimento é que traz muitas vezes, né, essas questões, sem saber mesmo o que agir, o que fazer numa situação tão difícil. Quero só registrar a participação da Sheila aqui, que diz: é triste saber que existem muitas crianças passando por essa violência e não sabem se defender, nem sabem como pedir ajuda por não terem um lar que as apoie. Né? Sheila, concordo com você. Com certeza. Né? Tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios 20:11, que diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Uma outra versão fala exatamente isso aqui, ó. Pelas suas ações se revelará, se fará conhecer o que ela faz e se é puro e reto. Por que eu quis ler esse versículo? Ela, de fato, ela demonstra, ela traz atitudes e comportamentos que revelam algo que não está bem. E nós precisamos estar atentos a essas reações, a isso que pode estar acontecendo. Então, quando nós observamos algum comportamento da criança que não é coerente com aquilo que ela normalmente é, nós precisamos ficar atentos. Claro, meus irmãos, que não é sempre que a criança apresenta um desses comportamentos, eu vou citar alguns agora, que significa que ela foi abusada. Pode ser outras questões, mas são indicativos de que uma investigação precisa ser feita da nossa parte, que nós precisamos também estar atentos para saber o que pode estar causando, que também pode ser uma questão de abuso, né? Não que sempre será. Então é importante falar sobre isso, tá? Primeira coisa que a gente precisa salientar é qualquer mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento é diferente do padrão que normalmente ela tem. Então, alterações de humor entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. E essas alterações costumam ocorrer de maneira imediata e inesperada, né? Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa, pode ser em relação a uma pessoa ou alguma atividade em específico. Ela nunca teve aquela reação e de repente ela começa a ter em relação a alguém ou em relação a uma situação, algo inesperado, repentino, que é diferente do padrão de comportamento que ela já tem. Então, nesses casos, nós precisamos estar atentos e começar a investigar o que pode estar acontecendo para ajudar a proteger essa criança. Tá? Outra situação é a proximidade excessiva, né? Como a violência às vezes pode ser praticada por alguém da família ou próximas da família, né? O abusador muitas vezes manipula a criança emocionalmente para que ela não conte, não possa fazer nada, e ele vai ganhando a confiança da criança para que ela se cale. Mas ele tem que ficar muito próximo às vezes para mostrar para a criança que ele tem a confiança dos pais. Então, se uma pessoa estiver muito próxima à sua casa, à sua família, e você está notando que isso está excessivo, está demais, né? A gente também precisa começar a olhar com carinho, com cuidado, o que pode estar acontecendo aí, né? Então, é um indicativo que a gente precisa estar atento. Comportamentos também infantis repentinos. A criança já está um pouco maior e de repente ela começa a ter comportamentos, né, retrógrados, daquilo que ela já foi no passado. E aí comportamentos de chorar sem necessidade, de realmente fala aqui a respeito de forma verbal ou às vezes emocionalmente mesmo, voltar a fazer xixi na cama, voltar a ter comportamentos que ela já tinha vencido, já tinha avançado. Isso também são indicativos que a gente precisa observar e investigar. Silêncio predominante, criança que começa a ficar quieta demais, não conversar mais, não ser aquela criança de contar o que está acontecendo.
ela já, se ela estiver sendo abusada, normalmente ela já é ameaçada a não falar. Então isso pode ir de um extremo e nós precisamos estar atentos, né, quando isso acontecer. Mudanças de hábitos súbitas também, né? Falta de concentração, mudança assim, a criança não consegue dormir, tem dificuldades para dormir. Ela pode ser uma criança que começa a ficar descuidada, um pré-adolescente, um adolescente que não se cuida mais, não se arruma, entre outros, né? Qualquer alteração de hábito repentino. Eu era assim, mas agora eu não sou mais. Por que não mais? O que pode estar acontecendo? Comportamentos sexuais, no sentido que as crianças que apresentam algum interesse na área sexual fora da sua idade, aquilo que ainda não estava previsto, ou de repente ela começa a ter interesse por uma questão sexual que ela não tinha antes, tal. O que está acontecendo? Onde ela viu isso? Onde ela ouviu falar? Quem falou sobre isso com ela? Por isso que o diálogo sobre isso tem que ser natural, para que ela tenha liberdade até de falar, olha, eu vi isso, alguém veio me falar sobre isso, alguém perguntou isso, não entendi, mamãe, não entendi, papai, o que isso quer dizer? Ela vai ter liberdade para falar. Então isso é indicativo de onde, né, ela está tirando essas informações, que curiosidade repentina é essa? Então a gente precisa ficar atento. Alguma questão física, e vem os traumatismos físicos que eu falei nas crianças menores, principalmente, ficam vestígios mais óbvios sobre uma questão do abuso, porque elas são mais frágeis, né, são mais sensíveis, então normalmente ficam marcas no corpo, e aí a identificação acaba sendo por via disso, porque elas não falam, elas têm dificuldade de verbalizar, então às vezes pode ter alguma marca de agressão, algum sintoma, algum hematoma, alguma marca, qualquer tipo de marca no corpo, isso precisa ser investigado, precisa ser olhado com mais cuidado. Alguma enfermidade psicossomática, aí a gente fala de problemas de saúde sem uma causa clínica, né? A criança de repente adoece, fica sempre doente, mas você faz todos os exames, você leva no médico, não tem nada que justifique aquilo, você não está conseguindo identificar, não existe patologia, não existe nada que justifique o que ela está sentindo. Então isso também, né, são questões que às vezes estão mais tendenciosas a questões emocionais e psicológicas, então precisamos investigar, precisamos ficar atentos. A negligência, né? Uma criança que passa horas sem supervisão, a falta de supervisão, a falta de alguém, o apoio emocional da família, isso, né, deixa ela em grau de maior vulnerabilidade. Então nós não podemos deixar a criança tanto tempo sozinha, sem alguém que esteja olhando, sem alguém que esteja verificando como é que ela está, o que ela está fazendo. E aí, meus queridos, vem a questão do que elas estão assistindo muitas vezes na internet, do que elas estão vendo na televisão, com quem elas estão conversando, que tipo de assuntos são esses. Então, é importante a supervisão das nossas crianças, é importante saber com quem nossos filhos estão conversando, que tipo de amizade eles têm, onde eles estão entrando, que vídeo do YouTube, que desenhos eles estão gostando nesse momento, o que eles estão assistindo, assistir com eles, até para ver que teor existe ali, se não existe nenhuma mensagem subliminar que está incentivando algo que é precoce. Nós precisamos estar atentos a isso. Hoje, eles têm acesso a uma questão tecnológica variada e rica de informação e de informações às vezes desnecessárias, e somos nós que temos que supervisionar isso, né? Não são as crianças, elas não vão ter, né, essa malícia, somos nós que temos que ter, observar e verificar. O último ponto fala sobre a frequência escolar. Às vezes a criança perde o interesse pelos estudos, não quer mais ir à escola, tem dificuldade de fazer amizade, não gosta de conversar com ninguém, com os colegas que antes conversava. E isso também é um ponto que nós precisamos observar. A criança que começa a se isolar muito socialmente, que não tem realmente facilidade para poder interagir com as outras crianças. Tá? Esses pontos, eles são indicativos de que algo errado possa estar acontecendo. E pelos estudos, esses pontos são também, né, sintomas que surgem em crianças que são abusadas. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos verificar, precisamos observar para não permitir que as nossas crianças estejam desprotegidas ou descobertas, né, dessa situação. E como último ponto que eu queria colocar, uma última questão, uma questão espiritual até. Eu já acompanhei alguns casos de abuso na minha história de psicóloga, de serva do Senhor e de tantos outros momentos, né, no hospital. De discipulado também. E, irmãos, as pessoas normalmente que sofrem abuso, elas têm muitas dificuldades de estreitarem o relacionamento com Deus, entendendo Deus como Pai.
entendendo Deus como cuidador, entendendo Deus como protetor, um Deus de amor, porque elas conheceram outra realidade. Elas conheceram outras pessoas que foram negligentes com ela no cuidado, no amor, na proteção que deveriam dar. E essas pessoas que foram negligentes nesse momento tão importante na vida de alguém são os pais, é a família. Então a nossa negligência enquanto pais pode perpetuar um mal que vai durar muito tempo. E que vai durar, inclusive, na vida adulta, trazendo consequências, inclusive, de um relacionamento com Deus. E isso é muito difícil de ser quebrado. Deus cura tudo isso. Nosso Deus é poderoso e maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eu conheço histórias tristes sobre essa situação, eu conheço também momentos de cura maravilhosas, que Deus curou a família inteira. Nós tivemos casos de famílias que existiu o abuso dentro da família e a família toda era doente. E Deus transformou a família completamente. Deus transformou, liberou perdão, no sentido de as pessoas se perdoarem, não se sentirem culpadas, de perdoar o outro e de viver um amor genuíno de Deus para aquelas pessoas, porque é isso que Deus tem para mim e para você. É amor, é cuidado, é proteção. A mesma coisa que Deus tem para mim e para você, Deus tem para as nossas crianças. E Ele usa as nossas vidas como instrumento de amor e proteção a elas. Nós não podemos ser negligentes. Porque resgatar isso depois não é tão simples. E nós privamos essa criança de algo maravilhoso, que é a intimidade, o relacionamento próximo a Deus, entendendo Ele como esse Deus maravilhoso, perdoador, que não culpa ninguém, que não julga, que não critica, mas que ama e que cuida, que protege quando ninguém mais o faz. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças para que elas tenham cada vez mais um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus, porque Deus nos orienta, Deus nos dá discernimento, Deus nos protege, Deus nos mostra quem são essas pessoas do mal, né, que vêm para fazer algo para nos prejudicar. Mas para que eu entenda e perceba a direção que Deus me dá enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, eu preciso de um relacionamento próximo a Ele. E se isso não acontece na minha vida, enquanto criança, enquanto adolescente, que é onde eu estou aprendendo a ser cuidado e amado por alguém, na vida adulta eu vou ter dificuldades para viver isso em Deus. Então nós precisamos, nos preocupar com isso, nós precisamos cuidar disso, nós precisamos aprender a cuidar das nossas crianças nesse nível de orar, inclusive, para que elas tenham intimidade com Deus desde crianças, que elas sejam cheias do Espírito Santo desde crianças, que elas tenham prazer na presença de Deus desde crianças, que elas entendam Deus como Pai, que nem eu nem você vamos conseguir ser, porque Deus é melhor que a gente, Deus é maravilhoso. E levar, como o pastor falou no início, levar as crianças até Jesus é para isso, é para enchê-las de proteção. E meu querido, se você já tem um filho adolescente, um filho adulto, ainda assim você tem responsabilidade com ele, de ser exemplo na vida dele de cuidado e de amor, que é o que Deus é para as nossas vidas. E levá-lo até Jesus e ser testemunha dentro da sua casa desse amor, ser testemunha dentro da sua casa desse cuidado, de não ser negligente, de não ser violento, de não ser agressivo. E às vezes nós estamos falando aqui da agressividade sexual, que é realmente algo terrível, mas às vezes nós somos agressivos de outras formas. Às vezes nós deixamos de cuidar de outras formas, nós deixamos de ser acolhedores de outras formas. Nós impedimos que essas crianças, que esses adolescentes, que esses jovens entendam amor e cuidado, porque nós não sabemos dar. E nós precisamos aprender. Somos falhos também, somos limitados. Então, se eu não sei, Senhor, me ensine. Vamos ser humildes de pedir a Deus ajuda, de pedir a Deus para nos ensinar, para nos ajudar a sermos instrumentos e exemplos de amor e de cuidado para as pessoas da nossa casa, da nossa família. Deus pode fazer isso por mim e por você. E nós precisamos de Deus, porque nós não sabemos tudo. E nós temos limitações, nós precisamos dele para nos direcionar. Então, no seu coração, que você entenda a importância disso para a sua vida e para a sua casa, que você entenda que vale muito a pena investir, não é perder tempo, investir tempo cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos adolescentes, cuidando dos nossos jovens,
não sendo demasiadamente agressivo ou rígido, mas sendo o amigo, o próximo, aquele com quem ele vai realmente confiar para falar daquilo que ele precisa quando ele precisar. E apresentar a ele um Deus que não o culpa, que não o julga, que não o castiga, mas que o ama e que está com ele todas as vezes que ele precisar. Né? Somos nós que temos que fazer isso, não existe outra possibilidade, porque Deus nos deu essas crianças, esses filhos, para que nós cuidássemos, né? E essa é a nossa responsabilidade. Amém? Deus te abençoe, viu? E qualquer coisa, conte conosco, conte comigo. A gente está sempre aqui para o que você precisar, porque nós sabemos, né? Que nós precisamos muito uns dos outros. E assim como um dia nós podemos precisar de vocês, vocês também podem precisar e contar conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Esse aspecto, assim, dessa visão espiritual, né? Sobre os danos que podem causar isso, né? Na vida de uma criança, isso aí, né, minha linda? Nós vemos muito isso. Eu, no gabinete pastoral, no discipulado, no dia a dia, nós vemos muitas situações, pessoas com muita dificuldade de entender, inclusive, a autoridade espiritual de um pastor, por exemplo, e entender, ter a visão clara de Deus como Pai, exatamente isso que você falou. Então, assim, porque é um absurdo por si só, né? Porque prejudica em todas as áreas a criança, mas também pelo relacionamento dela com Deus, né? Pela vida espiritual dela. Nós precisamos cuidar das nossas crianças e estar muito atento a todas essas questões aí. Amém? Vamos orar, né? Já estamos chegando no horário já para terminar a nossa live, né? Vamos primeiramente orar, respondendo a Deus essa palavra, louvando a Deus por este momento, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, né? Discernimento, né? Sempre para cuidar dos nossos filhos. Depois a Edilane vai estar orando naquele sentido que nós oramos sempre ao final das nossas lives por essa questão da pandemia. Bom, fechemos nossos olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra tão especial que o Senhor traz aos nossos corações. Tema tão difícil de ser tratado, mas tão importante, tão necessário, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E oportunidade, Senhor Deus, inclusive para termos uma live como essa, para termos, Senhor Deus da glória, uma igreja, Senhor Deus, como essa, a Igreja Metodista em Goiabeiras, que nos dá liberdade, Senhor Deus, que está antenada, que está preocupada com essas questões sociais. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos, Pai, clamamos a Ti, nos dê discernimento, Senhor Deus, nos dê sabedoria. Tu sabes o quanto nós amamos os nossos filhos. O amor que o Senhor colocou em nosso coração pelos nossos filhos é muito grande, Senhor Deus. E por isso mesmo, Senhor Deus da glória, nos ensine a cuidar deles, Pai. Nos ensine, Senhor Deus, a amá-los, Senhor Deus, de tal forma que eles venham ser realmente protegidos e guardados, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Sabemos, Senhor Deus, conforme a Tua palavra nos diz, que o diabo está aí, Senhor Deus, para matar, roubar, destruir, para fazer tudo de mal, Senhor Deus. Mas o Senhor está também presente para nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor nos capacite e nos oriente, Senhor Deus, a educar os nossos filhos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos, Pai, ainda colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai, e tudo que tem acontecido no nosso país, no nosso mundo, Deus, em relação a essa questão da pandemia. Queremos Te louvar, Deus, pelo cuidado, pelo livramento que o Senhor tem nos dado até então, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sem nós merecermos, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo. Quero Te louvar, Te exaltar, glorificar o Senhor por isso. Mas quero clamar ao Senhor, Deus, por aquelas vidas que estão sofrendo, Deus, nos hospitais, que
que perderam, Pai, entes queridos, que perderam conhecidos. Tu sabes, Pai, o quanto, Deus, pessoas estão sofrendo pela perda de queridos nesse momento. Então vá de encontro a essas famílias, Pai, console, fortaleça, Deus, em nome de Jesus. Aquelas que estão doentes, Pai, cura para a honra e glória do Teu santo Senhor, nome. em nome de Continua Jesus. capacitando, Deus, abençoando os profissionais da saúde que estão na linha de frente, tratando desses doentes. Pai, abençoa, Proteja-os, Pai, dê discernimento, dê sabedoria também no lidar com toda essa situação, em nome de Jesus. Pedimos pelos nossos governantes, Pai, tem misericórdia, toca em cada coração, em cada vida, Deus, que eles possam se converter ao Senhor e entender, Pai, que em Ti que eles terão a solução para todas as coisas, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as nossas autoridades, para a honra e glória do Teu santo nome, a economia do nosso país, Pai, dificuldades que temos enfrentado, mas também, Deus, conscientiza-nos da nossa responsabilidade de cuidar, da nossa responsabilidade de trabalhar na prevenção, de não deixar, não sermos negligentes, Pai, com as medidas de proteção, em nome de Jesus, Pai, nos oriente, Deus, nos incentive, nos motive, Deus, a não desanimar frente a tantas dificuldades que nós vimos, diante de tantas pessoas que não estão cumprindo as regras, mas que nós possamos fazer diferença para a honra e glória do Teu santo nome, e sermos agentes, Deus, dessa mudança, sermos agentes dessa possibilidade de cura com a prevenção, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe cada vida que está nos ouvindo, cada vida que está conosco nessa noite, cada um que vai ouvir depois. Nós entregamos cada vida, cada família ao Senhor, agradecidos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final, queridos. Eu quero renovar o convite para que você esteja conosco essa semana e vai ter algumas alterações, né? Amanhã nossa live, quinta-feira nossa live normal, às 8 horas da noite, e na sexta-feira não teremos a live, porque é a última sexta-feira do mês e tem a vigília regional de oração que começa às 18 horas, e conforme nós já fizemos nos últimos 2 meses, nós estamos abrindo mão da nossa live para que todos nós, toda a igreja, possa participar dessa vigília, que tem sido uma sexta-feira agora, às 18 horas, e vai até a meia-noite. É extenso, mas é uma bênção, é dinâmica, tem várias pessoas, várias palavras, várias orações, é muito bom. É no canal do YouTube da Igreja Metodista Quarta Região. Então participe, que com certeza vai ser uma bênção na sexta-feira. No sábado, nós teremos a nossa live aqui normal não, porque é com a temática Igreja Missional, e que vai ser estaremos recebendo o pastor Walker e o pastor Felipe Montuan. O cartazinho já está rolando aí nas redes sociais, para falar especificamente em relação à juventude, o desafio que nós temos, né? Alcançar e cuidar dessa juventude nessa geração, no século XXI, que é diferenciada essa juventude, né? E enquanto igreja, nós precisamos saber lidar com os jovens, precisamos alcançar os jovens, precisamos cuidar dos jovens e precisamos dessa direção, refletir e pensar sobre isso. Então, sábado, às 8 horas da noite. No domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, nossa live com os Alexandres, normalmente. E à noite, atenção para esse aviso, à noite nosso culto vai ser no templo, né? A Clã aprovou na última segunda-feira, então nós estaremos retornando ao templo somente aos domingos à noite, às 19 horas. E o culto vai ser transmitido também ao vivo, na live, pelo Facebook, mas o pastor vai estar lá no templo, o Ministério de Louvor vai estar lá no templo, e também as pessoas que quiserem estar. Nós orientamos, né, de preferência que as pessoas acima de 60 anos, é preferível que não esteja lá presente, continue participando só das lives. As pessoas que têm comorbidade, que não estão tomando suas medicações normalmente, também evitem estar, por enquanto, participar dos nossos cultos presenciais. As nossas crianças também, nós teríamos dificuldades para lidar com elas normalmente, porque os bancos estão afastados, reorganizados, e aí as crianças, e nós estamos orientando para que as pessoas não ficam assim
com essa mobilidade dentro do templo, que fique sempre num espaço só delas. Então, por isso, nós temos dificuldade para receber as crianças normalmente lá. Mas estaremos abertos e convidando todos aqueles que queiram adorar junto conosco. Estaremos no templo da Igreja de Goiabeiras e estaremos no templo também lá em Jardim Carapina, às 19 horas. No próximo domingo estaremos retornando. Glória a Deus, as coisas estão melhorando e estamos felizes com isso. Amém, queridos? Então, um abraço forte, um abraço para todos que estão ao vivo conosco, muita gente, glória a Deus por isso. Um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Que Deus continue abençoando a todos, que tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor e que tenhamos também um restante de semana abençoado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.